Hernan Crespo fez seu primeiro treino, jogo-treino pelo São Paulo, e quem se destacou foi Dineno. Vou trazer todos os detalhes desse tema. Te falo também sobre Michael, mais próximo de deixar o Flamengo. O Beldia ainda não assinou a sua rescisão de contrato com o São Paulo, ainda existe uma discussão jurídica em curso em relação a essa assinatura, a essa rescisão. Enquanto isso, Hernan Crespo não pode ser inscrito, na CBF para ser treinador do São Paulo, por exemplo, dirigir o time no banco de reservas. Vou trazer detalhes disso. Ninguém dentro do São Paulo acredita que o Hernan Crespo não estará no banco de reservas no jogo contra o Flamengo, mas eu quero trazer alguns bastidores importantes para você. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Eu queria destacar a boa participação de Dineno no primeiro jogo-treino sob o comando de Hernan Crespo. São Paulo venceu o sub-20 do próprio tricolor do CT da Barra Funda nessa sexta-feira por 6-0. E Dineno, recentemente contratado, depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro, marcou 3 dos 6 gols. 2 dos gols do Dineno aconteceram dentro da pequena área, um deles de letra e outro de rebote após uma cabeçada. O placar foi completado pelos 2 volantes do São Paulo. O Alisson marcou 2 vezes e o Marcos Antônio, que teve seu contrato de empréstimo prorrogado por mais um ano junto à Lazio, fechou o placar 6-0 para o São Paulo. O tricolor não confirmou as escalações do time, mas, a julgar pelas imagens que foram divulgadas, dá para imaginar um São Paulo com Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, 3 zagueiros, Cédric de um lado, Enzo Dias do outro nas alas, meio campo ainda teve Alisson, Marcos Antônio e Oscar, na frente Luciano e André Silva. Foram feitas várias alterações, mexidas na formação, atletas da base também foram usados ao longo desse jogo-treino. E você está esperançoso com o Dineno? Acha que o São Paulo precisa quais reforços? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Vamos mudar de assunto para falar sobre o Flamengo. Michael pode ser o próximo a deixar o rubro-negro. Gerson já teve seu nome rescindido no boletim informativo diário da CBF, virou jogador do Zenit ao custo de 25 milhões de euros. E a negociação entre Flamengo e Alduail pelo atacante Michael está bastante avançada. O Alduail monitora a situação do Michael há pelo menos uma semana, há pelo menos um mês. Tratativas vinham acontecendo, mas o Flamengo pediu para que a conversa fosse finalizada depois da Copa do Mundo de Clubes. Com a eliminação para o Bayern de Munique, o Flamengo se sentiu mais confortável para retomar as conversas. O Michael, a grande verdade é que não conseguiu entregar aquilo que se imaginava. R$1,5 milhão por mês de salário. E alguém que tem entregue bem pouco. Na atual temporada, por exemplo, 24 jogos, só 2 gols e 4 assistências. Na Copa do Mundo de Clubes nem entrou no jogo contra o Bayern de Munique e diante do Chelsea esteve em campo apenas no último minuto de jogo. Diante disso, o próprio Michael estaria disposto a sair do Flamengo e a tendência é que esse acordo seja fechado muito em breve. Só para completar sobre o Fla, mais uma notícia importante: Vitor Hugo é novo jogador do Famalicão de Portugal e vai em definitivo. O Flamengo não recebe absolutamente nada com esse negócio, fica apenas com 50% do valor de uma venda futura. E aqui vem uma observação importante. O Vitor Hugo, 2 temporadas atrás, teve uma proposta do Wolverhampton de 20 milhões de euros. Esse valor equivalia à época a 107 milhões de reais e o Flamengo entendeu por bem ficar com o Vitor Hugo. O tempo passou, ele deixou de ser aproveitado dentro do clube, passou a ser emprestado, esteve recentemente no Göztepe da Turquia e sai do Fla sem render qualquer centavo. Quero te contar agora que Casemiro, volante que chegou a ser cobiçado por torcedores do tricolor para voltar ao São Paulo, move um processo contra o clube. Isso mesmo, o time que o revelou tem contra si uma ação movida pelo Casemiro. E esse processo não é novo, tá? Processo aberto em 2014 por conta de uma série de dívidas que o tricolor tinha com o volante, ou melhor, ainda tem, porque não fez o pagamento. Houve, na época da rescisão, um distrato que não foi cumprido. São Paulo ficou devendo, por exemplo, fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, além de direitos de imagem. A cobrança gira na casa dos R$2 milhões. O São Paulo assegura que está tentando um acordo amigável com o Casemiro para colocar um ponto final nessa discussão nos tribunais. Se não houver acordo, a tendência é que em breve a Justiça se pronuncie e já se vão 11 anos de julgamentos, idas e vindas, ainda sem um parecer definitivo. E você que sonhou com o Casemiro voltando ao São Paulo, saiba que essa chance hoje inexiste, até porque o volante está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol na Inglaterra, a Premier League, que costuma ter
os maiores salários do futebol no mundo. Só para completar outra informação importante no São Paulo, Hernan Crespo ainda não foi inscrito pelo São Paulo, registrado no boletim informativo diário. Tudo porque o antecessor dele, o Zubeldia, ainda não assinou a rescisão. O motivo, obviamente, você deve imaginar, a falta de pagamento do São Paulo. Agora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. O São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Para te falar sobre Richarlison, informação exclusiva. O Pombo, hoje com 28 anos de idade, não ficará no Tottenham. Isso está muito claro, o clube inglês quer negociá-lo. Chegando até a especular a possibilidade de o Richarlison atuar no futebol brasileiro, isso está completamente descartado. Nesse momento, são 2 as maiores possibilidades. A Arábia Saudita, com quem ele conversa há pelo menos um mês, e mais recentemente a entrada do Galatasaray da Turquia. Esse clube ainda não apresentou proposta oficial, mas ficou de fazer uma oferta para essa semana. O Galatasaray promete investir pesado para conseguir a contratação do centroavante, que está há 3 temporadas no Tottenham e havia sido comprado por 58 milhões de euros. É bem verdade também que hoje o valor de mercado do Pombo caiu bastante. Segundo o Transfer Marketing, ele está avaliado em 20 milhões de euros, contrato até junho de 2027. E a atuação dele com a camisa da seleção brasileira nos primeiros jogos de Carlo Ancelotti foi bastante ruim. Bom, vamos lá, começando por essa história aí do Crespo, do Zubeldia, na verdade, ainda não assinando a rescisão, né? Tô gravando vídeo sexta-feira aqui por volta das 11 da manhã e não tem nenhuma situação ainda resolvida da assinatura do Zubeldia em relação à rescisão do São Paulo, né? Até eu tava acompanhando as redes sociais e o Arnaldo Ribeiro, né, do canal Arnaldo e Tirone, ele estava dizendo que o Zubeldia está em São Paulo, inclusive, para resolver essa questão. O que me disseram lá dentro do São Paulo que tá nas mãos do jurídico do São Paulo e dos advogados do treinador, né? Uma situação que está sendo discutida e que não tem assim nenhum ruído. O que tem é discussão jurídica mesmo, cada um puxando para o seu lado na questão dessa rescisão. Ah, eu quero receber tanto. Não, aquilo ali eu tinha que receber. Não, isso aqui não é para receber. Então, assim, parte de uma questão, até muito se coloca, será que essa rescisão foi amigável, não foi? A tomada de decisão de, olha, eu não quero mais ser técnico de São Paulo, tá bom, a gente aceita que você não seja mais técnico de São Paulo, realmente não dá mais o trabalho, e essa tomada de decisão, sim, foi amigável, mas quando você coloca dinheiro, quando você envolve questões financeiras, sempre vai ter cada um puxando pelo seu lado, né? E isso está sendo discutido agora entre o advogado do Zubeldia e também o jurídico de São Paulo. A expectativa é que isso se resolva no máximo até o começo da semana que vem, né?
Ainda hoje pode também, na sexta-feira, sair uma resolução disso, o Zubeldia assinar essa rescisão e aí sim você dá entrada na papelada e o Crespo poder ser colocado ali como técnico de maneira oficial, valendo no papel como técnico do São Paulo, para efeito burocrático de você ter inscrição na CBF para brasileiro, para a Copa do Brasil e, claro, na Libertadores via Conmebol. Essa é a questão. Então é uma discussão jurídica das duas partes, os dois estão nesse momento falando, se reunindo, e o São Paulo, claro, minimiza qualquer tipo de situação no sentido assim de tipo, não foi amigável, o Zubeldia não tá gostando, o Zubeldia, sabe? Pelo menos com quem eu conversei com mais de uma fonte, eles dizem que é uma questão mesmo assim de ajuste burocrático dessa rescisão e que cada um puxa para um lado e é natural ter esse tipo de discussão. Vamos ver, vamos aguardar, mas de fato é curioso, chama atenção, né? Porque a partir do momento que se define a saída do treinador, fica a sensação de que isso também tem que ser definido, né? Tudo isso para você poder também ter as questões legais ali para você poder escrever o teu novo treinador. Enfim, coisas do futebol e particularidades do São Paulo Futebol Clube.